vocês. Sim. Então, ó, quando aquele sistema que a gente está vendo, então, é a apuração pelo regime tributário lucro real, para a gente fazer a apuração trimestral, tá? O recolhimento trimestral. Quando a gente faz o recolhimento trimestral, do jeito que a gente estava vendo ali os cálculos, então a gente calculou o trimestre, deu aquele valor lá embaixo, né, do total de tributos. Você faz a de recolhimento e paga esse imposto. Acabou. Você escolheu o trimestral, tá pago lá, não tem que fazer mais, tá bom? Já foi lançado, já foi para resultado, o dinheiro já foi para fechou o trimestre, mesma coisa, aquele valor já vai para receita e já tá ok. Você vai fechando ali trimestralmente. E para fazer isso tem que fechar o balanço mesmo, né? Tem que fazer todo aquele sistema que a gente fez lá na outra aula das análises, né? A gente fez todos aqueles lançamentos, o balanço patrimonial, DRE, para daí a gente chegar nesse lucro real e poder fazer ali, ó, o balanço, fazer esses ajustes que a gente aprendeu a fazer aqui, né? Nesse exercício que a gente fez, inclusive, e aí já paga. A outra opção é a gente fazer o recolhimento, tá? Só que quando fala o recolhimento anual, a impressão é que dá que eu vou fazer lá no final do ano só, né? No final do ano eu vou fazer o meu fechamento total e aí eu vou pagar uma vez por ano o imposto. Mas não é assim que funciona. Quando eu faço a escolha de fazer o recolhimento anual, mesmo assim eu tenho que pagar ele mensalmente, tá? Então, todo mês, eu fiz a opção de fazer o recolhimento. Então, todo mês, terminou janeiro, no começo de fevereiro, eu tenho que pagar o mês de janeiro. No mês de março, eu tenho que pagar o mês de fevereiro. E assim por diante. Eu vou pagar ele mensalmente. E aí, no final do período, eu posso fazer o ajuste. Tá? Isso que vai mudar. A forma de calcular adições e exclusões, compensações, a gente tem tudo isso aí também no recolhimento. Só que aqui a gente tem que fazer ele mensalmente. E aí, varia muito de empresa. Para alguma empresa pode ser vantagem de fazer trimestral. E para outras pode ser vantagem de fazer mensal. Então vai depender de uma empresa para outra, realmente tem que fazer um levantamento dos custos para ver o qual que vai compensar para a empresa que está em questão, tá bom? E aí esse recolhimento... Oi, pode falar. O que chama esse papel para ser pago? É o documento da arrecadação da Receita Federal, DARF. Ah, o DARF. Você gera DARF e vai lá e paga o imposto, tá bom? Então quer dizer que quando é anual tem que pagar todo mês, então? Todo mês, é mensal. Fechou janeiro, você vai pagar ali até o início. Eu vou passar depois as datas certinho, mas tem que passar no mês subsequente você tem que pagar. Tá? Então, janeiro você paga em fevereiro, fevereiro você paga em março, e assim sucessivamente. Tá? E aí, nesse recolhimento mesmo, a gente tem duas opções, tá? E aí a empresa que vai escolher qual que é melhor para ela. Então, primeiro, vou escolher, vamos, né, por partes. Primeiro, escolhi fazer, tá bom, vamos fazer anual. Então, todo mês você vai ter que pagar esse imposto. Esse imposto você tem duas formas de calcular ele. Uma das formas é por estimativa, tá? O que é isso? Tem uma tabela que eu vou passar daqui a pouco para vocês, que dependendo do ramo de atividade, eu tenho um percentual que eu vou estimar o valor que eu vou ter de lucro nessa empresa. Já vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas vou fazer uma estimativa do lucro e em cima dessa estimativa eu vou pagar o imposto lá, do imposto de renda e a contribuição social de janeiro.
Aí eu vou lá e pago janeiro. Fevereiro também eu pago a estimativa, março, abril, maio, junho, julho, dezembro. Vou lá e pago em janeiro pela estimativa. E aí eu tenho um período ali, até março, mas se eu não me engano, até março. Depois eu vou conferir bem certinho o prazo para vocês. Mas eu tenho um período ali do próximo ano que eu posso fazer o ajuste. O que que é o ajuste? Aí eu vou fechar o balanço da minha empresa no final do ano, né? Isso eu estou falando por estimativa, tá? Eu vou fechar o balanço da minha empresa no final do ano, né? Bem certinho mesmo daí, para mim descobrir qual que foi o lucro verdadeiro da empresa. Em cima desse lucro, eu vou fazer os ajustes, né? Que é o lucro contábil, o nosso resultado contábil. Aí eu vou fazer os ajustes, as adições, as exclusões. E se tiver algum prejuízo do ano passado, né, do ano anterior, eu vou fazer o ajuste até eu chegar no meu resultado fiscal, do mesmo jeito que a gente fez no trimestral. Só que a diferença é que agora eu estou fazendo anual, tá? E aí eu chego no meu valor de imposto de renda e contribuição social que eu tenho que pagar do ano. Só que, veja, eu já fui pagando, né? Paguei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, paguei o ano todo. E aí eu chego nesse ajuste e eu olho ali, eu paguei durante o ano 100 mil de imposto. Aí eu fui fazer o cálculo no final do ano e o total tinha dado 110, na verdade. Porque pela estimativa deu menos do que o que deu de verdade. Aí eu vou ter que pagar esses 10 mil de diferença. Então vou lá e só faço a guia para mim pagar o que faltou. E por outro lado, se eu chego lá e eu paguei 100 mil já, e aí eu vou fazer o cálculo e deu 90 só, paguei 10 mil a mais. Tem problema, você consegue ressarcir esse valor ou deixar como crédito lá para ir descontando dos próximos períodos, tá? O que é meio difícil de acontecer, que na verdade a gente vai ver mais para frente que tem uma outra questão que é a suspensão, né? Quando a empresa percebe que já está ultrapassando o valor real de imposto que ela está pagando, ela comprova ali para a Receita e pede uma suspensão e não chega nesse ponto. Mas se chegar lá no outro ano e a empresa pagou mais imposto do que deveria, ela não perde, tá? Ela pode ressarcir. Então, essa é a opção por estimativa. A outra opção, né, e aí está aqui, ó, um pouco eu vejo onde está no texto, mas tem tudo isso que eu estou falando para vocês aqui no texto. A outra opção da empresa é ela fazer, tá aqui, ó, opção A e opção B. É ela fazer o balanço mesmo todo mês, dependendo da empresa, compensa, né? Todo mês ela vai lá, ela vai fechar o balanço patrimonial, fechar a DRE e vai apurar o que realmente aquela empresa teve de lucro naquele mês. E aí ela paga o imposto em cima do que foi a realidade da empresa, tá? E aí vai fazer as adições, as exclusões daquele mês. Se tiver algum ajuste de prejuízo anterior também, vai fazer mensal e vai chegar no valor. Qual que é a vantagem de fazer dessa forma? A vantagem é que você vai chegar no final do período e vai estar bem próximo, pelo menos, da realidade ali, né? Você vai ter pago, na verdade, o imposto que você tinha que pagar mesmo. Qual que é a desvantagem? É muito mais trabalhoso, né? Eu pegar e fazer todo o balanço, todo o fechamento da empresa mensalmente para eu fazer, né? Então depende da empresa da escolha da empresa. Por isso que algumas optam por fazer o cálculo por estimativa, tá? E aí tá aqui, né, a base legal e tudo mais que para vocês aqui no texto, depois vocês vão ter acesso a isso aqui que eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? Aqui é a opção B, que é você fazer a apuração realmente. Depois a gente vai falar um pouco dessa suspensão e redução mais detalhada, tá? Mas é quando ultrapassa o valor e a gente pede ali um ajuste ali para a Receita Federal. Quando você faz essa opção de apurar mensalmente ali o lucro real da empresa e pagar o imposto, né, que é devido mesmo,
não se enquadra isso que nós vamos falar aqui agora, tá? Porque daí é o lucro real mesmo, e aí vai entrar naquele mesmo sistema que a gente faz trimestral, só que aí a gente vai fazer mensalmente, é só isso que vai mudar. Ao invés de a gente fazer ali em cada 3 meses, nós vamos pegar o resultado contábil do mês de janeiro, fazer as adições, exclusões, compensações fiscais se tiver, e aí chegamos no resultado fiscal, vamos calcular o imposto de renda, o adicional, né? Agora o adicional mensal é no que ultrapassar os 20 mil, né? E aí calculamos ali a contribuição social também, fechou. Fechou, gerou a guia, tá pago, já tá fechado, né? Agora, por estimativa, vamos falar um pouco mais dessa, como que funciona essa base de cálculo aqui por estimativa. Diferente do outro formato que a gente viu, né, a gente estava fazendo ali agora com base no lucro contábil, tá? Então, o que é o lucro contábil? A gente pega o valor de entrada da empresa, então a gente vai lá, vai pegar a receita bruta, né? Vamos fazer a DRE lá, receita bruta, ou faturamento bruto, né? Receita bruta e vai tirando os valores ali, os custos, deduções de abatimentos, outros impostos ali sobre venda, salários, encargos sobre salários, despesas administrativas, outras despesas, entre as outras receitas. Aí a gente chega no nosso resultado contábil ou lucro contábil, né? A gente chamou de resultado contábil ali, tá? Esse valor aqui do resultado contábil, a gente usa para fazer o balanço ali trimestral, e seria esse resultado contábil que a gente faz aqui mensal, mas na opção B aqui, ó, nessa opção. A gente usa o resultado contábil também, da mesma forma que a gente fez o trimestral. Para a gente fazer por estimativa, a gente vai usar esse outro valor aqui, ó, esse aqui em cima, tá? Olha aqui, tá falando aqui, ó, a base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do sobre a receita bruta, tá? Oferida mensalmente. Então, o nosso início para fazer o cálculo aqui por estimativa mensal é a receita bruta da empresa, tá? Então, vamos supor que aqui, vamos colocar no número, a gente tinha aqui, na receita bruta desse exemplo aqui, 100 mil, tá? 100 mil foi a receita bruta, é o quê? O que a empresa vendeu mesmo e teve ali de entradas no ano, no mês. Aí eu descontei todos os custos, tal, aqui, eu cheguei no meu resultado contábil em 12 mil, tá? 12 mil. Joia. Isso aqui eu fazendo realmente é DRE, eu fazendo tudo certinho para chegar no lucro real, tá? Esse aqui foi o resultado real. Só que para eu fazer por estimativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha receita bruta, ou faturamento bruto também, e vou multiplicar pela alíquota. A gente já vai falar sobre as alíquotas. No exemplo aqui, está falando 8%, que é para as empresas, por exemplo, as empresas de venda de mercadorias. Tá? A nossa empresa aqui é essa aqui, ó, de venda de mercadoria. Eu vou pegar essa receita bruta de 100 mil e vou multiplicar por 8%. Quanto que vai dar? Eu vou chegar no resultado aqui, resultado estimado, tá? De 8, ok? Isso aqui, ó, vezes 8%, tive um lucro de 8 mil. O que eu estou falando com essa estimativa? Estou falando o seguinte, ó, a minha empresa é de comércio, tá? Então, eu me enquadro aqui nessa venda de mercadorias ou produtos. A alíquota que tem na nossa tabela da receita para essa empresa de estimativa é de 8%. E o que isso quer dizer?
que para a Receita Federal, nesse caso, ela está falando assim, você vendeu 100 mil, 8% foi lucro para você. Então, você teve um resultado de 8 mil. É como se eu tivesse pego esse resultado aqui, ó, a Receita está falando que é 8 mil, tá? Essa empresa, na verdade, ela ganhou 12% em cima da Receita, mas para a Receita Federal foi 8 mil. Aí, sobre esse valor, é que a gente vai calcular os de renda adicional, se for o caso, e contribuição social. Deu para vocês captar um pouco a ideia de como que funciona essa questão da estimativa? E dei um feedback aí. Vocês mandaram... Por enquanto, sim. Tranquilo? Aí tudo bem? Tranquilo. Joia. Então, vamos seguir aqui. Então, ó, a estimativa é isso aqui. E aí a gente vai fazer isso mensalmente. Tá? Viram que até agora o que mudou? É a forma de chegar na nossa base de cálculo. Né? Lá no trimestral, a gente chegava na base de cálculo já com base no lucro real da empresa mesmo, no resultado. Aqui a gente tem a opção de chegar nesse valor mensalmente pelo resultado contábil também, e temos a opção de chegar nela por estimativa. Qual que é a vantagem? Essa aqui é muito menos trabalhosa, tá? A por estimativa é muito menos trabalhosa. Por quê? Eu não preciso chegar lá na empresa e olhar, não, minha receita foi tanto, eu tive tanto de custo, tenho que fazer todos os levantamentos aqui de despesa e tudo mais, para eu chegar no valor. Não, eu só olho lá, tive tanto de venda, beleza, 8% da minha alíquota, aplico a alíquota, já cheguei no resultado. É mais prático, tá? Para fazer ele mensalmente e daí chegar lá no final do ano e só fazer o ajuste, tá bom? E nos nossos exercícios a gente vai usar esse aqui, por estimativa, tá? Então, vai exercitar isso por estimativa, porque pelo lucro real mesmo é a mesma coisa que a gente faz no trimestral, só que o que muda aqui é mensal. E aí a gente tem essa tabela aqui, onde constam as alíquotas, tá? Então, ó, na primeira faixa a gente tem ali, ó, se a empresa for revenda e consumo de combustível, derivado de petróleo, álcool, esses gás natural e tal, 1,6% sobre a receita bruta. Transportes de cargas, é a segunda faixa, desculpa. A venda de mercadorias ou produtos, transporte de cargas, atividades, venda de imóveis, tal, construção, empreitada, tal, serviços hospitalares, serviços de auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica e tudo ali. Todos esses itens que estão, tá? 8%. 8% vai ser a nossa estimativa. Se a empresa for, tem mais algumas coisas. Atividade rural, industrialização, a maioria está nessa faixa de 8%. Se for serviços de transporte, exceto cargas, porque cargas entra ali em cima já. Aqui, ó, transporte de cargas. Tá? Aqui seriam os transportes menores, 16%. E aqui entra também os bancos, serviços gerais e receita bruta até 120 mil. Então, ó, serviços gerais até 120 mil por ano, entra na faixa de 16% de alíquota, de estimativa. Serviços gerais, aqui, ó, que ultrapassarem os 120 mil por ano, 32%, tá? Então, a gente vai ter que prestar atenção nesse detalhe também. Se a empresa for de prestação de serviço, né, serviços gerais, que são as prestações de serviço em geral, né? Se a empresa tem um faturamento de até 120 mil por ano, a alíquota de estimativa é 16%. Se for 130 mil por ano já vai pular para 32% a estimativa. E aí tem esses outros itens aqui nessa faixa de 32 também, prestado pelas sociedades civis e profissão legalmente regulamentada, e esses outros itens aqui também. E temos aqui, ó, no caso da exploração de atividades diversificadas, será aplicado sobre a receita bruta de cada atividade o respectivo percentual de 1,6% até 32%. O que está falando aqui? Se eu tenho uma empresa
que tem prestação de serviço, né? Ela trabalha com prestação de serviço, mas ela tem também um transporte ali, um serviço de transporte de cargas para entrega dos produtos ali, que se enquadra aqui, e também ela tem uma atividade rural. A empresa tem 3 ramos que ela trabalha. Como que vai funcionar? Para a atividade rural vai ser 8%, para o serviço de transportes aqui de cargas, exceto de cargas, vai ser aplicado 16% sobre a receita desse tipo de serviço. E para os serviços em geral, pode ser de 16 ou 32, dependendo de qual foi o faturamento desse tipo de serviço. É isso que está falando ali, tá? Quando a empresa trabalha com vários ramos de atividade, você vai aplicar uma alíquota separada para cada um desses ramos. E depois você soma tudo para calcular o imposto. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas para vocês saberem que é assim que funciona. Os nossos exercícios sempre vão ser assim, de uma atividade por vez. E aqui tem um conceito aqui do que é a receita bruta, tá? Para a Receita Federal. Aqui, ó. O que é considerado receita bruta para a Receita Federal? Vocês tenham que pegar as informações da empresa e encontrar esse valor aqui, né? Porque nos exercícios eu sempre trago para vocês já o valor. O que é a receita bruta? Produto da venda de bens e operações de conta própria, serviços prestados e resultado oferido nas operações de conta alheia. Ou seja, aqui anota aqui, o resultado oferido de operações de conta alheia é aquele decorrente de comissões obtidas sobre representações de bens e serviços em terceiro. Ou seja, outras receitas que não provêm da atividade fim daquela empresa, tá? Se a empresa tem alguma coisa que ela aluga, se ela investiu em alguma empresa e tem rendimento, esses outros rendimentos aí vão compor a receita bruta, tá? Para a gente saber aqui o que entra nessa receita bruta. O que a gente pode deduzir da receita bruta? Quando a gente vai descobrir lá, eu vou calcular qual foi a receita bruta da minha empresa. Então, eu já sei que esses itens aqui entram, né? Ou seja, tudo que a empresa ganhou, independente se está relacionado com o serviço que ela presta ou não, né? Receitas que a empresa ganhou. Vamos generalizar assim. O que não vai entrar nesse cálculo da receita bruta, para a gente fazer ali o cálculo? Vendas canceladas, descontos incondicionais concedidos, daí vai ter que ter a nota certinha, né? Constar nas notas, e impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, vendedor, tal, IPI, ICMS, por exemplo. Tá? São as despesas que, aqui, ó, quando é cobrado não cumulativamente. A gente tem os impostos que são cobrados cumulativamente e não cumulativamente. E eu acho que a gente vai chegar nessa parte também futuramente. Mas só para vocês terem já essa noção de que tem algumas despesas, aliás, algumas receitas, algumas coisas que a gente deduz da receita bruta, tá? Alguns valores que a gente pode deduzir da receita bruta, para a gente chegar nesse valor de receita bruta aqui. Tá bom? E aí que está falando só no texto que a contribuição social também tem uma norma para ela, né? Então, essa primeira parte aqui é para a gente aplicar essas alíquotas aqui para calcular o imposto de renda. Tá? Na hora que a gente for fazendo na prática, vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Quando a gente for calcular a contribuição social, a gente tem alguns detalhes que a gente tem que olhar aqui, ó. Então, como que vai funcionar? Vou ver como está aqui o valor. Aqui. A alíquota vai ser o que de estimativa? 12%, né, da receita bruta para atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e transporte. 32% para prestação de serviços, intermediação de negócios, administração, prestação cumulativa de serviços de assessoria e tudo mais. Tá? E a alíquota é os 9% mesmo. Vocês viram que na contribuição social a gente só tem 12% e 32%.
Tá? Se for aqui, empresa comercial, a estimativa de lucro, para eu calcular a contribuição social é 12%. Vamos voltar lá no imposto de renda. Imposto de renda, qual que é a estimativa? Venda, comércio, 8%. Viram que são alíquotas diferentes. Então, na nossa tabela vai ter essa distinção também entre o imposto de renda e contribuição social. Prestação de serviço aqui, ó, a gente varia entre 16 e 32, dependendo do faturamento da empresa, por ano. Quanto que é na contribuição social. Prestação de serviços em geral, ó, já é 32% direto. Então, não tem aquela questão de ser 16 ou 32, já é 32. Então, eu acho que só isso aqui que tem de diferente, tá? Qualquer coisa eu vou mandar esse material para vocês lá. Vamos aqui para um exemplo agora, para limpar isso aqui, para ficar esses rabiscos aqui para vocês. Aí. Vamos lá, por exemplo, eu vou tirar esse compartilhamento aqui e vou colocar um Excel aqui para vocês. Vamos usar aquele mesmo, os mesmos valores que a gente fez do exercício agora, a gente vai usar. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí, né? Tranquilo? Ó, aqui está o exercício que a gente corrigiu. Dê um ok para mim que vocês estão vendo, por favor. Sim. Obrigado. Ó, está o exercício que a gente corrigiu. A informação que vocês tinham lá no exercício era essa aqui, né? Ó, sobre qual que era o valor do resultado contábil da empresa, tá? Então, nesse outro exercício agora, que vocês vão fazer pelo lucro real por estimativa, né, para você fazer a apuração anual, vocês vão ter mais uma informação, que é o faturamento. Então, o faturamento é a mesma coisa que a receita bruta aqui para nós. Então, o faturamento dessa empresa, ó, ela teve aqui, no primeiro trimestre, ela teve esses valores aqui de receita, aliás, de resultado contábil, né? Então, ela teve aqui, ó, 145.660 no trimestre, mas o faturamento dela foi 1.820.750. Tá? Lembra lá do exemplo que eu dei agora, lá no começo da DRE, era esse valor que estava constando. Tá? Então, era uma informação que vocês não tinham ainda ali no exercício, tá bom? E aí, vamos aqui para a nossa tabelinha, ela é um pouco diferente aqui para vocês poderem fazer todas as informações. Eu vou colocar aqui os faturamentos. Ó, aqui a gente vai colocar, ela ficou um pouco pequena ainda para vocês, mas acho que dá para vocês verem. Nessa primeira coluna, veja que tem aqui o mês. Então, aqui a gente vai colocar janeiro, fevereiro. Vai colocar fevereiro, março, abril, aqui todos os meses. Ficando aqui, né? Tudo bem. Tá bom. A minutinho que travou no negócio. Eu vou pular. Ele volta, né?
Peraí, deixa eu compartilhar um pouquinho. Aí. Compartilhar de novo agora. Acho que vou compartilhar agora. Tá. A gente vai colocar, então, janeiro, fevereiro, março, abril. Não quer coisa, eu coloco, né? Maio. Junho, julho. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos colocar os meses aqui. Beleza. Aí aqui eu vou preencher, essa coluna aqui, na segunda coluna, eu vou preencher com o faturamento. Esse valor vai ter lá no exercício para vocês. Tá? Mas vamos colocar aqui o faturamento aqui com base naquele exercício que a gente fez ali. Então aqui seria 529, 555, R$ 33. Fazer o primeiro trimestre. Fazer até o quarto mês, que ele tem uma... O pessoal até o primeiro. Não vai ter tempo de fazer tudo isso hoje. No próximo aula a gente volta aqui dessa parte. 470, 555, 50. Beleza, os 3 primeiros meses estão aqui. Esses valores vocês vão ter no exercício, tá? Aí, o que eu preciso saber? Do que empresa que é essa aqui, né? Então, aqui eu até coloquei aqui nesse outro, antes da correção aqui, ó, que é uma empresa comercial. Então, lá no nosso material tem lá que a empresa de comércio, a estimativa para o imposto de renda é 8%. Tá? Se é 8%, então, de estimativa, vai ser o quê? Esse valor aqui do faturamento vezes 8%. Então, o que está falando aqui? Não importa se teve esse valor ou não de lucro. Você está fazendo por estimativa em cima desse valor que nós vamos trabalhar. Tá? Não tem adição, não tem exclusão, é esse valor aqui que você vai pagar o imposto em cima dele. E depois der a mais ou a menos, a gente se acerta no final do... mais ou menos isso. Então, eu fiz aqui o cálculo por estimativa. Esse valor da estimativa aqui é a minha base de cálculo. Então, é disso aqui que eu vou calcular o imposto de renda. Então, esse valor aqui, vezes 15%, é o meu imposto de renda. Adicional, estou fazendo menção, o meu limite é 20 mil. Se eu ultrapassar 20 mil, eu tenho que cobrar o imposto de renda. Esse valor aqui, então, menos 20 mil, vezes o adicional, que é 10%. Então, esse valor aqui vai ser o meu o adicional. Certo. Aqui eu tenho que calcular a contribuição social. Minha base de cálculo é o quê? Minha estimativa aqui, ó. Vezes 9%.
Vou até colocar aqui em cima, base de cálculo. Tá? Pronto, calculei imposto de renda adicional e contribuição social. 12.403, é isso que eu vou pagar em fevereiro, referente ao mês de janeiro. E aí eu vou fazer isso aqui, mensalmente. Tá? Então, na próxima aula a gente vai preencher toda essa tabela, tá? Mas vou só adiantar para vocês o que vai acontecer. A gente vai preencher toda a tabela aqui, ó, o faturamento bruto, preencher todas essas estimativas, e aí calcular, né, o imposto de renda de todos os meses. Beleza. Calculamos aqui até dezembro. Aí nós vamos somar aqui o total que nós pagamos durante esse ano de imposto de renda, adicional e contribuição social. Joia. Vocês vão ter informação também de qual que foi o resultado contábil dessa empresa. Então, nesse outro exercício, você já tem esses valores, né? A gente vai conseguir esses valores nas demonstrações contábeis. Mas vocês vão ter ali no exercício ali o faturamento e o resultado contábil. Tá? Então, o faturamento vocês vão usar aqui, mensal. O resultado contábil vocês vão usar aqui, na hora de fazer o ajuste. Então, a gente faz o cálculo de todos os meses do ano, paga, né, mensalmente. No final do ano, a gente só calcula o total do imposto que a gente pagou aqui. Tá? Aí vocês vão fazer o ajuste. Como que é o ajuste? Eu vou pegar os resultados contábeis agora. Aí é como a gente está fazendo no trimestral. Só que a gente vai fazer anual. Vou pegar o resultado contábil do ano, o total de adições que eu tive no ano, o total de exclusões que eu tive no ano, e vou fazer o ajuste para eu chegar aqui no resultado antes da compensação. Como esse é o primeiro ano que nós estamos analisando, a gente não tem ajuste para fazer, né? Porque a gente não tem o ano passado para saber ainda se teve prejuízo ou não. Tá? Então, a compensação que vai ser zero, o resultado fiscal já é o mesmo que de cima. Aí, em cima desse valor que a gente vai ter aqui, que a gente vai calcular, vai ser a nossa base de cálculo. Vai calcular o imposto de renda, o adicional, que agora, como é anual, ele tem o limite de 240 mil, né? O adicional vai ser cobrado só o que ultrapassar os 240 mil, então a gente vai calcular aqui. Contribuição social, vamos calcular também. Total de tributos, beleza. Esse é o total que deu de verdade mesmo no ano. Esse total de tributos aqui, ó, a gente vai descontar o que a gente já pagou. Então, tudo que a gente pagou aqui, a gente vai colocar o valor nesse campo aqui, ó. Tá? Quanto que a gente tem que pagar? Vai ser o total de tributos pelo lucro real que a gente calculou aqui, menos o que a gente já pagou. Se aqui deu um valor negativo, é que eu paguei a mais. Então, eu vou ter um valor para mim recuperar ou para eu descontar nos próximos impostos aí no próximo ano, tá? Se der um valor positivo aqui, quer dizer que eu tenho que pagar imposto. Então, aí eu tenho que pagar a diferença. Aí eu tenho o próximo mês para pagar a diferença desse imposto aí. Como é que deu para vocês pegarem a ideia, pessoal, de mais ou menos como que funciona? Como é que está aí? Mais ou menos sim. Vocês viram que... O que vocês Acho que acharam? sim. Não é tão difícil, né? Dá para arriscar fazer.